Cara, foi muito bom mesmo, porque eu estudei, eu trabalhei muito, mas sinceramente, assim, eu acreditava que eu tinha capacidade, mas eu não acreditava que eu tinha capacidade para ir tão bem quanto eu fui, entendeu? Tipo assim, cara, ficar em 7º lugar nesse concurso, desde que ele saiu, eu tô ouvindo, tipo, que sim, que aquelas 15 vagas, né, para ampla concorrência eram para os gênios e tudo, e eu eu não sou assim, eu me esforcei bastante, mas eu sou uma pessoa normal, né? Então a minha expectativa melhor era tipo de ficar no top 50 para ter ali uma chance, top 50, top 100. Então assim, foi uma grata surpresa, foi muito bom mesmo. E também porque apesar de eu ter ido muito bem na primeira fase, quando eu comecei a treinar discursiva, eu vi que eu tinha essa dificuldade com a peça técnica. Enfim, eu não sei nem explicar, eu sabia a matéria, mas mesmo assim eu ia mal, semana após semana. Tipo, eu tinha esses 2 colegas, então eu sempre sabia quanto eles tinham tirado e tudo, e lá vocês também lançam uma estatística do desempenho dos candidatos que submeteram para correção da questão. Então eu sabia que eu estava indo mal em relação aos meus concorrentes, e como eu estava numa posição muito boa, eu tinha que ir muito bem para conseguir manter também. Fala galera, beleza? Hoje a gente está aqui com a Mariane Franca, aprovada no último concurso do TCU. Seja muito bem-vinda, Mariane. Obrigada. Mariane, conta pra gente quem é você, onde você mora. Bom, meu nome é Mariane Franca, né? Eu tenho 31 anos, eu sou aqui de Brasília mesmo. E, bom, eu trabalho no Superior Tribunal de Justiça e eu sou formada em psicologia, um pouco diferente dessa área de controle, né, que tem ali mais a ver com finanças, vamos dizer, mas, enfim, na minha trajetória eu fui vendo que eu gostava desses conteúdos relacionados a controle, então fiz essa guinada aí na área profissional, vamos dizer. Você se formou em psicologia, então. Depois Uhum. que você se formou, que você começou a estudar para concurso ou não? Sim, foi depois que eu me formei, assim, eu me formei lá em meados de 2013, no primeiro semestre de 2013, na UNB, e inicialmente minha intenção era trabalhar no setor privado mesmo. Eu já estagiava numa empresa grande, era uma multinacional naquela época, e logo que eu me formei eu fui contratada, e eu fiquei lá por 1 ano. Então, assim, no início, eu realmente não almejava setor público. Só que ficando nessa empresa, eu trabalhava no RH lá, né? Só que ficando nessa empresa por esse tempo, eu fui chegando à conclusão de que eu queria algumas coisas que talvez eu não conseguisse realizar lá, né? Então, em primeiro lugar, o salário era relativamente baixo, né? Então, eu não teria condições de, com aquele salário naquele momento, manter meu padrão de vida, vamos dizer. Um padrão de vida que eu gostaria, né? Além disso, apesar de ser uma empresa que promovia rápido os funcionários, em geral, para você ter essas promoções, você tinha que mudar de cidade. Eu não tinha nenhuma intenção de morar longe da minha família, de sair de Brasília. E por fim, também, eu ficava pensando assim, como é que vai... Eu gostaria de construir uma família, né? Como é que vai ser quando, daqui para frente, né? Quando eu me casar, quando eu tiver filhos? Porque quando você vai sendo promovido, a responsabilidade vai sendo cada vez maior. Então, a expectativa seria que eu trabalhasse ainda mais dali para frente, né? Então, com essas coisas, eu fui pensando que talvez não... que aquilo era incompatível ao que eu queria para a minha vida a longo prazo. E aí eu vi na qualidade de vida que o serviço público oferece uma oportunidade. Então, foi aí que eu comecei a estudar ali, mais ou menos em julho de 2014. O primeiro concurso, assim, que eu... Não sei, eu já falo sobre os concursos que eu fiz. Você Não, queria... então, Enfim. antes de Uhum. começar a falar sobre os concursos, eu queria que você me explicasse o que você fez para poder definir quais concursos você queria. Porque você, pelo que você disse, né,
você verificou que seu objetivo profissional na área privada não era compatível com o seu objetivo pessoal, objetivo de vida, né? Então você tinha que Uhum, mudar. E aí você viu que o concurso público poderia trazer fazer você alcançar esses objetivos de vida, né? uhum, Mas como que foi essa definição de área? Porque, assim, dentro do concurso público tem alguns cargos de psicologia, mas não são, assim, muitos, né? é. Então, na verdade, eu não conhecia muito esse mundo dos concursos quando eu decidi estudar, né? Eu, na minha cabeça, só sabia que concurso público era bom, ele tinha um horário mais razoável que a iniciativa privada. Como eu ganhava pouco naquela época, mesmo um concurso que não pagasse muito bem, para mim era bem melhor do que onde eu estava, provavelmente uma carga horária menor de trabalho. Então, tinha uma hora, assim, o custo da hora de trabalho que eu era paga era muito maior. Então, eu não pensei muito, assim. Então, inicialmente, eu comecei com concursos de psicologia, né? O primeiro concurso que eu fiz foi da Secretaria de Saúde do GDF. E aí, só que depois eu fui vendo que justamente isso que você falou, que os concursos em psicologia, eles são poucos mesmo, e eles são para pouquíssimas vagas. Por exemplo, um concurso ótimo de psicologia é um concurso de tribunal, né, de tribunal judiciário em geral, né, que tem mais tribunais. E aí é um concurso para uma vaga, então você tem que passar em primeiro lugar, eles só vão chamar uma pessoa mesmo, e só isso que serve. Então eu falei, cara, por melhor que eu fosse em psicologia, por melhor que eu fosse em fazer concursos públicos, passar em primeiro lugar é muito difícil para qualquer cargo. Então, por isso, eu fui decidir estudar para a área administrativa, né? Que tinha ali opções de analista judiciário, técnico judiciário, tinha opções no executivo, enfim, no legislativo também. Eu achei que tinha uma ampla gama de concursos que cobravam essas matérias da área administrativa e teria muito mais vagas do que para psicologia, entendeu? Então, aí em 2015 eu comecei a estudar para essa área. Aí eu já passei no concurso que eu estou no STJ, né? Ali, mais ou menos em setembro de 2015 foi a prova, eu fui nomeada em 2016. E aí, nessa época, eu pensei que eu não sofri tanto para passar e tudo, então eu decidi continuar estudando para a área administrativa, mas para o legislativo, né? Ali visando principalmente Câmara dos Deputados ou Senado Federal, até porque naquela época tinha uma autorização da Câmara, mas depois eu percebi que a vontade política tinha mudado, então que não ia rolar, né? Mesmo esse Só, concurso. só um pouquinho. Foi bem rápida essa aprovação no STJ, então, né? Foi. Eu estudei. Na verdade, assim, eu comecei a estudar para a área administrativa em abril de 2015, em setembro eu passei, eu gostava muito de usar, e também eu fiz um cursinho para a área administrativa, um cursinho presencial mesmo, que ele passava ali por todas as matérias que caem na área administrativa, então tinha português, tinha direito constitucional, direito administrativo, administração, tudo, né? Porque aí eu decidi largar o meu emprego. E aí os meus pais me ajudaram e meu pai pagou esse cursinho para mim. Então foi bem rápido, assim, eu considero Foi bem sortudo rápido, por mas isso. parece que Uhum. foi bem intenso também, né? Então você largou o emprego, arriscou Uhum. e tudo, assim, agora vai ter que ser concurso e pronto. E Isso. era PDF e aula presencial praticamente o dia inteiro, então. Era. Isso, eu optei por aula à noite, né? Que era o momento do dia onde eu estaria mais cansada, em que eu estaria mais cansada. E, enfim, é um momento que eu sei que se eu tivesse só por conta de estudar, eu não estudaria ele até 10, 11 da noite. Então eu estudava o dia inteiro, que eu estava descansada, de manhã e de tarde, e ia para aula à noite. Foi bem intenso mesmo, bem intenso, mas deu certo. E aí foi bom. Inclusive, eu acabei esse cursinho já trabalhando no STJ, porque tinha 5 meses, então, quando eu passei, então tinha mais 6 lá para frente, então eu fui nomeada e ainda estava acabando o cursinho. Uau, nossa, Uhum. parabéns. Então, eu acho que Obrigada. deve ter te fortalecido muito, né? Porque você falou assim, poxa, É. realmente, eu fui feita para isso, né? Tipo, eu consigo, eu acho. Ir para um lugar melhor, né? Melhor ainda do que o STJ, assim, de onde eu E, estava.
E depois que você percebeu aí que a Câmara não ia ter o concurso, teve a mudança política, qual foi o seu rumo? Então, quando eu percebi isso, eu já estava com alguma experiência profissional no setor público, eu já conhecia melhor os órgãos públicos, o que eles faziam, como que era mais ou menos o trabalho deles, e estudando para concurso, eu vi que eu adorava a parte financeira, assim, era o que eu mais gostava de longe. Assim, por exemplo, o AFO era o que eu mais gostava. E aí eu ouvia muito que dos meus próprios colegas de trabalho, assim, eu trabalhava no RH mesmo do STJ, depois que eu fui para a auditoria, eu já estou na auditoria lá, mas que eu possivelmente tinha um perfil assim para controle, assim, pela forma como eu trabalhava, as coisas que eu fazia, enfim. E aí eu, tipo assim, pensando, não vai sair Câmara dos Deputados e tudo, eu ainda gostaria de prestar outros concursos, ainda acho que eu tenho, enfim, possibilidade de passar. E aí eu decidi estudar para controle no início de 2018. E aí, novamente, eu contratei um cursinho de aulas presenciais, né? Porque, assim, apesar de ter decidido, eu não conhecia contabilidade geral, não conhecia matéria de economia, que são matérias difíceis, assim, e que você realmente, eu achava que eu precisaria de uma aula para aprender aquilo. Por exemplo, controle externo, auditoria, eu ainda conseguia desempenhar ali só com material escrito. Mas essas outras, de contabilidade, principalmente economia, eu precisava realmente de aula, assim, para entender, porque elas são matérias um pouco mais complicadas, assim, quando você pega a primeira vez. Então, eu fiz esse cursinho, e aí continuei aliando a PDF, e desde então eu vim estudando especificamente, assim, o que eu visava era o TCU. Mas, enfim, eu tive altos e baixos nesse período, por conta da pandemia, né? Em 2020, eu estudei ali até maio, mais ou menos, e depois eu não consegui estudar mais, eu voltei a estudar em 2021. Então, tendo esses altos e baixos, mas fiquei na missão de estudar para controle desde 2018. Certo, então de Confesso que eu 2018 a decidi. 2022 foram 4 anos. Você Isso. falou, você falou uma coisa muito legal, Mariane, Uhum, e identificar quais matérias você conseguia aprender em PDF e quais matérias você precisava de aula, né? uhum, Isso é importante, né, que, que você tenha falado, porque várias pessoas, às vezes, acham que o estudo para concurso é um estudo só, né? Então, você uhum. estuda para concurso em PDF, então é tudo PDF. Não, estudo para concurso em videoaula, é tudo videoaula. E não é assim, né? Tem Não. algumas matérias que você pode adaptar. Quando eu estava estudando, eu fiz exatamente igual, assim. Eu peguei algumas matérias que eu sabia que dava para fazer em PDF e só fazia PDF, então era a parte de direito, controle externo, auditoria, e tinha a parte que eu senti que, poxa, essa matéria aqui ela tem algo mais, parece que ela tem uma lógica por trás que facilita o processo, mas eu não entendo essa lógica ainda. Uhum, E aí eu vou para a aula presencial, aí eu fiz aula presencial de contabilidade, fiz aula presencial de economia, e eu era contador, tá? Eu fiz aham. para contabilidade para concurso, assim, porque Mas é porque é diferente, né? Assim, é bem é, diferente. é muito Enfim, diferente. aham. Agora, como é que foi? Você ficou, então, aí 4 anos, teve esse período aí da pandemia, né? Que eu acho que diminuiu o ritmo da maioria das pessoas, por diversos motivos, né? Uhum. A gente não precisa nem entrar em qual foi o motivo que fez você diminuir. Mas como é que foi essa questão da vida social nesse período que você estava estudando para concurso? Você conseguiu conciliar bem? Assim, eu sempre fui muito caseira, sabe? Então, por exemplo, eu sou do tipo que eu prefiro pedir comida em casa do que ir no restaurante. Eu já era assim antes da pandemia. Então, depois da pandemia eu continuei, e no período de estudos isso me ajudava, né? Porque, primeiro, eu não tinha uma ânsia de sair, né? Porque imagina, você ter que ficar em casa estudando sempre, para quem adora sair, deve ser terrível, né? Então acaba que assim, eu saía assim, via sempre meus pais, né? No final de semana eu sempre almoçava lá sábado e domingo, sempre almoço lá sábado e domingo até hoje. E assim, de vez em quando saía com amigos, assim, mas era algo bem light, era tipo uma saída sábado à noite,
ali rapidinho, não era algo para voltar à tarde, sabe? Então, para mim foi bem tranquilo, assim, e hoje tem a facilidade de grupo de WhatsApp, né? Enfim, tem Telegram também, então eu estava sempre em contato com os meus grupos de amigos, sabe? Então, assim, para mim não foi sofrido, mas realmente, quando você está estudando, você tem que cuidar ali que meio que, nem que seja ir a um restaurante à noite durante a semana, não existe. Não dá, tipo assim, porque você precisa descansar, sabe? E descansar a mente, mesmo que não seja um programa cansativo, às vezes cansa sua mente, então, às vezes é melhor ficar em casa. E aí, quando eu fazia algo no final de semana, geralmente era, enfim, ou sábado ou domingo, ou sexta-noite, eu, enfim, fazia algum programa, e era isso. E, assim, em casa, enfim, eu juntei com meu namorado, né? E aí, em casa, a gente, para mim, sempre era reservado sexta, sábado e domingo à noite, que aí a gente fazia alguma coisa junto, né? Quando não tinha algum compromisso. Mas era assim, então você tem que reduzir um pouco, mas não é totalmente. Mas eu acho que a gente tem que cuidar principalmente do cansaço quando você está estudando, entendeu? Então, tem que ter uma consciência de que mesmo nos momentos em que você não está estudando, talvez sair não seja a melhor opção, porque isso pode te cansar física e mentalmente, sabe? Assim, no final do dia, eu lembro que eu não queria, assim, eu conversava com o Rafael, né, meu namorado, mas às vezes eu queria só ficar quieta, assim, tipo, ter pelo menos meia hora para ficar em silêncio, não pensar em nada, para relaxar, assim, para a cabeça, sabe? Então, acho que a vida social sofre um pouco, mas é tranquilo, assim, também não precisa abdicar completamente. Quando eu estudava, eu sentia que o estudo era difícil para mim, mas também era bem difícil para as pessoas que estavam comigo em casa, né? Uhum. Por mais que talvez eu não saísse tanto e tudo, mas para quem estava dentro de casa ali, na época eu morava com meus pais, eles sentiam muito a falta da presença, né, de estar com eles ali nos momentos de almoço, jantar, lanche, ou assistir um filme, alguma coisa. Eu sempre estava no quarto estudando. Uhum. Teve isso também na sua preparação? Eu acho que tem até certo ponto, né? Porque eu não tenho tempo enfim, tipo o tempo que eu tinha para o Rafael, né? Era cronometrado, então era só praticamente final de semana à noite, a gente sempre jantou junto, mas era isso, né? Só que ele é bem compreensivo e também ajuda que ele trabalha e estava fazendo doutorado, então ele também tinha que estudar. Então, assim, eu acho que acabava não sendo tão difícil e acho que acabava que nós dois não nos sentíamos tão culpados, né? Porque, enfim, a gente tinha que estudar, tinha que dedicar um tempo, não dava para sair todo dia mesmo para nenhum dos dois. E a gente, enfim, tinha ali aquele compromisso e até ajudava, que o outro não cobrava isso, né? Mas acabava que eu estudava mais que ele, mas ele é bem independente, bem compreensivo, então ele fazia as coisas dele, fazia lá o trabalho dele, via o jogo dele, enfim. E era Não um foi tão acordo, né? sofrido, não. Vocês tinham um objetivo conjunto. Então, decidiram, Isso. vou dar para concurso, vai exigir isso e tal, você entende, entendo, beleza? Então, a partir de agora Uhum. é assim. Legal. Então, fazer esse acordo, né, com as pessoas que estão ali à sua volta, às vezes é importante não só para elas, mas para você também, porque elas não vão ficar fazendo pressão, né, querendo a sua atenção, entendem o projeto. E você não se sente culpado também, né? Assim, que Exatamente. acho que dá culpa nessas É, coisas. essa área da culpa aí é mais para a área da Uhum. psicologia, você entende. É. E aí, como é que foi essa preparação? Você falou que teve algumas baixas aí nesse período, né? Isso. Você fez Uhum. outros concursos além do TCU? Depois que eu passei no STJ, eu fiz alguns concursos, sim. Eu fiz, acho que 2 da área administrativa ainda, quando eu estava querendo legislativo, mas era um concurso só para treinar, porque fazia muito tempo que eu não fazia uma prova. Eu fiz TRF1 e fiz, acho que... Aí teve uma agência reguladora que teve nessa época, eu não sei qual que foi, eu fiz inclusive para técnico.
Daí no TRF1 eu cheguei a classificar, mas para essa agência reguladora não. Depois eu fiz CLDF, eu fiz para 3 cargos na CLDF. Eu fiz para psicólogo, porque, enfim, vai que. Mas não estudei. Na verdade, eu não estudei para nenhum deles. Eu fiz para psicólogo, para técnico e para o consultor de orçamento, né? Que era realmente parecido com o que eu tinha no TCU. No consultor de orçamento, eu não fiquei no corte, né? Lá de 20 vagas, que foram 20 redações que foram corrigidas. Mas eu fiquei ali em 40º, eu cheguei a aparecer na lista, então para mim isso foi muito bom, porque foi em 2018, eu ainda não tinha finalizado as matérias do TCU, mas mesmo assim eu figurei naquela lista, mesmo com matérias diferentes, então eu fiquei bem feliz. Para psicólogo ainda fiquei em 8º lugar, mas eu rodei na redação, porque, enfim, não estava estudando. E para técnico também não deu. Aí depois eu fiz TCDF, o TCDF foi ele foi bem no início de 2021, né, lá em fevereiro de 2021, e em maio, mais ou menos, de 2020, eu parei de estudar, porque, enfim, a pandemia foi difícil para mim, assim, ficar apesar de eu ser caseira, ficar todo o tempo confinada em casa, me fez mal, e, tipo assim, ficava no quarto, trabalhava no quarto, estudava no quarto, e teve uma hora que eu não aguentava mais isso, sabe? Então, eu parei, e aí eu voltei, tipo, em janeiro de 2021, apesar de já ter estudado uma boa parte das matérias de controle, eu ainda não tinha acabado ali em 2018 e 2019, tinha muita coisa que eu não revisava faz tempo, sabe? Fazia pelo menos 7 meses que eu não via as matérias. Então, eu adotei uma estratégia de estudando ou as coisas que fazia muito, muito tempo que eu não estudava, ou pegando matérias novas para fazer o TCDF sem revisar o que eu já tinha estudado, e aí eu fui mal, né? Mas assim, apesar de não ter estudado muito, eu consegui identificar algumas coisas que eu estava fazendo errado, né, pro TCDF. Por exemplo, eu não revisei as matérias, eu errei. Você que é da área de controle vai entender, né? Eu errei o que era teste de observância, assim. É inadmissível, é tipo errar limpe. É o Né? básico. Tipo, é o básico do básico. Então, assim, quando eu vi isso, eu falei, cara, foi bom por um lado, porque eu vi que eu errei coisas muito básicas que eram por falta de revisão das matérias. Então, era algo que, se eu revisasse, eu iria bem. E aí eu fui contando lá as questões que eu errei nisso, que eram muito básicas, e eu errei. E outras coisas que eu acho que eu considerava que, se eu tivesse revisado, eu teria conseguido. Eu falei, não, acho que se eu tivesse feito direitinho essas coisas, eu teria conseguido a nota de corte para ter redação corrigida. Então, aí, daí para frente, no meu estudo, eu corrigi essas coisas, né? Então, eu montei um ciclo em que eu tinha um horário para revisar o que eu já tinha estudado. No caso de auditoria, que eu te falei que eu errei essas coisas absurdas, eu decidi reestudar mesmo, porque, enfim, foi inadmissível para mim. E aí eu coloquei as matérias novas. Então, eu tinha, tipo, 4 dias para matérias novas e auditoria, e 3 dias para revisar o que eu já tinha estudado, né? Porque eu já tinha estudado, apesar de faltar muitas matérias ainda, faltava, tipo, direito processual civil, direito penal, faltava matemática financeira e estatística, mais ou menos isso que faltava para mim. E contabilidade de custos. Apesar disso, de parecer ser um volume grande de matérias, essas são as menores matérias de um edital de controle. Tipo, o grande mesmo, eu já tinha feito, que era contabilidade geral, contabilidade pública, AFO, direito administrativo, constitucional, português. Então, assim, estava relativamente tranquilo. Aí eu fui fazendo isso, num ritmo um pouco mais lento, né? Eu estudava ali umas 3 horas durante a semana, cada dia, e umas 5 no final de semana. Então, isso acabava enrolando, né? Enfim, porque é muita matéria. Isso Mas em horas líquidas, né? eu não contava horas líquidas, eu contava o tempo e cuidava ali da minha concentração. Por exemplo, eu estudava, meu celular jamais ficou no quarto enquanto eu estudava. Enfim, eu realmente Isso é uma procurava boa não dica, isso é uma voar. boa dica. Ah, não, assim, para mim, quem está, pelo menos num edital, tem que
excluir Instagram, Facebook, redes sociais e estudar longe desses distratores, né? Tipo de celular, enfim, de qualquer coisa que te distraia de alguma forma. E aí eu sempre cuidava ali para estar concentrada. Então não eram propriamente horas líquidas, mas eu considero que eu era bem eficiente nelas, então eu realmente aproveitava. É porque para mim ficar cronometrando e parando, e cronometrando e parando, enfim, isso me gerava ansiedade. Eu acho que não era bom para mim, entendeu? Mas eu acho que para alguém que de repente se distrai muito, que às vezes percebe que não está indo para frente ali na matéria, o problema pode estar nisso, né? Então aí vale a pena você pegar horas líquidas. Quando eu comecei a fazer horas líquidas na minha preparação, foi justamente para poder me dar um choque de realidade, né? Porque às vezes a gente eu ficava envolvido o dia inteiro ali com o estudo, mas quando eu fui colocar na ponta do lápis realmente o que é hora líquida de preparação, aí eu percebi que eu realmente estava boicotando minha preparação. Então eu peguei e adaptei. Mas no seu caso, seu estudo já era de qualidade, então não tinha problema nenhum, né? Não fazer o controle das horas líquidas. Mas eu sempre tentava ter um período. Então, por exemplo, durante 3 ou 4 horas da semana ali de manhã, sempre o mesmo horário para ter uma rotina, eu estudava, entendeu? Então, naquele momento eu estaria estudando. No final de semana, igual, era sempre no mesmo horário, eu estava estudando, então não adianta ficar me ligando, não adianta, enfim, eu estava ali naquela missão, vamos dizer assim, né? E aí funcionou para mim, funcionava. Certo. E em que fase dessa preparação você percebeu que precisava de algum treinamento de discursivo, algo do tipo? Então, eu sempre soube que eu precisava de um treinamento durante toda a preparação, mas tinha, enfim, o custo-benefício dos momentos, né? Então, por exemplo, quando eu estava terminando a matéria ou quando eu estava estudando, eu acabava não vendo nada de discursiva, porque, enfim, eu estava ali naquele momento que eu precisava obter o mínimo para ter uma redação discursiva corrigida. Então, para mim, eu tinha que, antes, conseguir uma qualidade para estar na lista da redação do que fazer uma redação. Então, eu ficava muito, muito focada nisso, assim. No passado, eu ia bem em redações, assim, naquele cursinho da área administrativa que eu fiz, tinham aulas que eram voltadas para redação, então treinei muita redação naquela época, eu sabia mais ou menos como que as bancas cobravam, como que você tinha que resolver e tudo, então eu contava com isso, e acabou que por ter esse pensamento, eu só fui de fato estudar para a redação na segunda fase do TCU. E aí eu fazia várias mesmo, assim. Porque a redação, ela tem dois pontos, né? Ela tem a técnica, tem ali quão rápido você escreve, tem ali a questão de melhorar a sua letra, de como estruturar a sua resposta, mas ela tem uma parte de conteúdo, né? Então, o conteúdo da redação eu vinha trabalhando quando eu estava estudando. Então, assim, eu tomei essa decisão, eu não sei se é a melhor decisão, deu certo para mim, mas talvez porque eu não tivesse tanta dificuldade de escrever, e vindo a faculdade de psicologia é uma faculdade onde você escreve muito e lê muito, então eu acho que esse meu passado também me ajudava, sabe? Para mim, ali eu desenrolo, faço uma redação. Mas, então, eu comecei já na segunda fase ali, a efetivamente treinar a redação, foi quando eu contratei o Você Concursado, e, enfim, aí o que eu fazia, né, para o TCU, eu fazia o simulado semanal que tinha, então, eu fazia as 4 questões e a peça técnica, sempre colocava a peça técnica para correção, e eu tinha um grupo de estudo com mais 2 amigos que também foram para a segunda fase. Aí a gente corrigia as questões um do outro, porque vinha com o espelho lá no Você Concursado, e além disso a gente tinha um encontro semanal que a gente fazia as outras correções, tipo assim, eu não tinha as questões para treinar, a gente não necessariamente escrevia as questões, mas a gente fazia um call entre os 3 e a gente ia respondendo
todas elas oralmente mesmo, assim, para treinar os assuntos e também para ir ali aprendendo com os colegas. Então, a gente pegava uma questão, respondia oralmente, depois via o espelho, via se a gente tinha respondido tudo, ali aprendia e partia para a próxima. Isso ajudava porque a gente acabou pegando várias redações. E eu acho que, assim, a técnica de escrever, de como estruturar, ali já era atendida com um simulado semanal, que, de fato, que a gente, de fato, escrevia e submetia uns aos outros. Mas foi bem importante isso, porque eu tinha uma ideia sobre mim na redação, e eu vi que nas questões essa ideia estava certa, então eu ia muito bem nas questões, mas eu ia mal na peça técnica, nas peças técnicas. E eu via que às vezes não era falta de conteúdo, era falta de um pouco de malícia, de como colocar aquilo. Às vezes tinha coisa que eu achava que não era... Às vezes tinha coisa que eu errava mesmo, que eu não sabia mesmo. Mas às vezes tinha coisa que eu achava que não era relevante para a resposta e era, entendeu? Então, eu patinei bem nas peças técnicas e foi bem importante eu ter feito o curso para eu saber dessa minha fraqueza, para eu tentar ficar mais esperta. Acabou que no próprio concurso do TCU eu não fui tão bem na peça técnica, eu repeti o meu padrão, fui super bem nas questões e um pouco mal na peça técnica, mas eu fiquei bem, assim, eu fiquei em 24ª da redação. Foi Tipo bem assim, de mais de 300, né, que tinha ali. Eu fiquei, assim, no geral da redação, fui 24º, e aí juntou com a minha nota da objetiva, que foi bom, eu fiquei no lugar da objetiva, então fiquei bem classificada no concurso, fiquei em 7º Sua lugar no classificação final. final do concurso foi 7º. 7º lugar. Nossa. Uhum. É. A gente Foi está bem? falando do concurso do TCU, né? Um concurso É, de muito alto nível, um dos mais e um dos concursos do TCU mais difíceis da história, né? aham. Sétimo lugar. Então, a sua preparação, ela, com certeza, ela foi boa, porque senão você não tinha conseguido um desempenho igual esse. Agora, muito Uhum. massa essa logística que vocês adotaram durante essa preparação. Para quem não entendeu essa questão de primeira e segunda fase, é porque no concurso do TCU a prova objetiva foi separada da prova discursiva. Então, teve a prova objetiva, aí classificou ali os 300, né, primeiros ali, Uhum. mais ou menos, e aí esses 300 que foram fazer a prova discursiva, e aí entre a prova objetiva e a discursiva tinha ali mais ou menos uns 2 meses, né? Isso, aham. E aí a gente, no Você Concursado, a gente começou a lançar um simulado toda semana, um simulado inédito, pegando essas matérias do edital. A gente até aloprou um pouco, a gente foi, pegou matéria, jogou uma questão de inglês lá, de estatística, de matemática, Economia, tudo. Aham. questão de tudo lá, para justamente, assim, você estar preparado para qualquer cenário de prova. Ainda Uhum. assim, a prova veio desafiadora, né? Foi. Foi bem desafiador, assim. Na verdade, assim, não, ela tinha uma questão que era ok, que era a de direito administrativo, que era, assim, ela não é uma questão tão fácil, porque ela cobrou só, eram 4 itens jurisprudenciais, mas aquela ali era a única que o pessoal sabia, que o pessoal saiu da prova e sabia qual que seria o padrão de resposta, sabia o que era para responder, porque caiu uma de prescrição, de controle externo com prescrição, e com anistia, que ninguém se arriscava a dizer qual que ia ser a resposta daquela redação. A de contabilidade pública extremamente aberta, uma de análise de dados, que foi a matéria nova e era desafiadora, a questão teve notas baixas também. E veio a peça técnica aparentemente tranquila, né, com a LRF, só que tinha aquele detalhe, eu caí no detalhe do IPI, né, que eram 4 pontos, né, tipo, nos 3 primeiros eu fiz, eu fiz 29 de 30, e aí no quarto eu errei, porque eu pensei que era exceção do IPI, né, mas não era, então assim, mesmo nessa questão que era aparentemente fácil, eles foram bem a fundo, assim, de você saber as exceções das exceções da LRF, então foi uma prova não tão fácil, assim. E como é que você acha que teria sido seu resultado sem uma preparação focada na discursiva, nessa última fase aí? Eu acho que eu não teria ido tão bem, porque, primeiro, eu fui capaz de ver essa minha deficiência na peça técnica, e isso foi importante para mim, porque
enfim, eu fui entendendo que eu tinha que responder as coisas de forma mais completa, mesmo que aparentemente ele não estivesse pedindo aquilo, que geralmente o examinador, ele quer que você demonstre o conhecimento ali do dispositivo e a interpretação, mesmo que não seja, aparentemente não seja o cerne, né? Então, eu aprendi a responder isso de forma mais completa, e eu treinei, tipo, tempo, assuntos variados, então, assim, foi muito importante para mim, para eu não ficar nervosa, para eu conseguir responder tudo e para eu estruturar melhor as minhas respostas. Então, esse treino é importante para que você consiga, de fato, transmitir o conhecimento, né, que você tem para o examinador, que é isso que importa numa discursiva, né? Às vezes a gente tira nota baixa e até sabia o que foi cobrado, mas não coloca lá. Então, para mim, foi importante por conta disso. Tem dois tipos de aluno, normalmente, que a gente pega. É aquele Uhum. aluno que ele não está acostumado a escrever, nunca teve que escrever muito, assim, a última vez que escreveu foi lá na época da escola e tudo, e que agora precisa começar a escrever e não consegue, assim, utilizar todas as linhas, né, Uhum. por essa falta de prática. E o aluno que é totalmente o oposto disso. É um aluno que já lê bastante, que já era acostumado a escrever na faculdade, gosta de escrever, inclusive, a gente é aluno que gostava de escrever livros e tal, e que quando chegava na prova discursiva tinha dificuldade de colocar tudo que ela sabia dentro das 30 linhas, ou das 50 linhas. Uma dificuldade de seleção, né? Isso, exatamente, porque estava acostumado com um estilo de escrita e que não tinha um limite, né, de linhas. E também é um desafio esse limite. Então, em ambos os casos era preciso treinar e chegar no meio termo, que é você realmente colocar as informações que a banca quer, né, dentro daquele quantitativo de linhas. E o que a banca quer, normalmente, nem sempre está no anunciado, nem sempre está, ela pede uma coisa, você acha que é aquilo, mas ela quer outra coisa também, né? Então, você tem que estar atento a isso e ter sempre em mente que na discursiva, a banca ela não quer que você analise a situação como um juiz ou como um auditor já na prática ali, né? Ela quer que você demonstre conhecimento sobre o assunto. Que tem que ter em mente. Por isso que quando a gente, não sei se você lembra daquela técnica de montar o parágrafo para caso, que a gente tem o tópico frasal, né? Aí tem o argumento principal, regra, e o argumento principal, caso concreto. Na prática mesmo, assim, no dia a dia, é invertido isso. Você primeiro faz a análise do caso concreto, né? Você explica a situação e depois você fala a regra, né? Então, mostra a situação e depois a regra. Só que em concurso, o examinador não quer a situação foi ele que criou, ele quer a regra, né? E por isso que eu inverti, para que a pessoa colocasse a regra, utilizasse mais linhas na regra, e se sobrasse espaço, colocasse ali um argumento principal, caso concreto. Até a estratégia de escrever o texto tem que ser voltada, né, para o que a banca quer. Exato. E aí, conta para mim, agora a parte que todo concurseiro gosta de ouvir. Como que foi ver que você tinha sido aprovada? Foi muito bom, né? Assim, cara, foi muito bom mesmo, porque eu estudei, eu trabalhei muito, mas, sinceramente, assim, eu acreditava que eu tinha capacidade, mas eu não acreditava que eu tinha capacidade para ir tão bem quanto eu fui, entendeu? Tipo assim, cara, ficar em 7º lugar nesse concurso, desde que ele saiu, eu tô ouvindo, tipo, que sim, que aquelas 15 vagas, né, para ampla concorrência eram para os gênios e tudo, e eu eu não sou assim, eu me esforcei bastante, mas eu sou uma pessoa normal, né? Então a minha expectativa melhor era tipo de ficar no top 50 para ter ali uma chance, top 50, top 100, para ter uma chance de ser chamada na validade do concurso. Então, assim, foi uma grata surpresa, foi muito bom mesmo. E também porque, apesar de eu ter ido muito bem na primeira fase, quando eu comecei a treinar discursiva, eu vi que eu tinha essa dificuldade com a peça técnica. Enfim, eu não sei nem explicar, eu sabia a matéria, mas mesmo assim eu ia mal,
semana após semana. Tipo, eu tinha esses 2 colegas, então eu sempre sabia quanto eles tinham tirado e tudo. E lá vocês também lançam uma estatística do desempenho dos candidatos que submeteram para correção da questão. Então eu sabia que eu estava indo mal em relação aos meus concorrentes. E como eu estava numa posição muito boa, eu tinha que ir muito bem para conseguir manter também. Então foi uma surpresa maior ainda quando eu vi que eu fui bem também na redação, sabe? No geral da redação, porque eu não esperava, eu achava que eu ia cair, eu achava que tinha chance até de cair muito, porque acontece, né? Às vezes nervosismo e tudo. Eu não consegui estudar muito bem para a segunda fase, porque eu fiquei muito estafada, assim, muito cansada da primeira. Enfim, mas é maravilhoso, assim. Para mim foi surreal, porque eu não esperava ir tão bem quanto eu fui. Então, assim, eu fiquei até um pouco desconfiada, tipo, será que é verdade mesmo? Será que, enfim. Mas agora já me acostumei, já estou contando para todo mundo que eu passei, que em breve vou tomar posse, que eu parei de estudar, enfim, estou E assim. quando for lá tomar posse, ainda vai ser uma outra sensação, né? Você vai concretizar ali, é como se estivesse começando de novo. Isso. E para quem se contou primeiro que você tinha sido aprovado, assim, qual foi a reação dessa pessoa? Foi pro Rafael, né? Enfim, meu namorado, ele mora junto comigo. E, assim, na primeira fase foi uma redação de tipo, parabéns, você foi muito bem, vamos comemorar e tudo. Mas calma, ainda tem a segunda fase. Por exemplo, ele contou para a família dele que eu fui bem, mas ele nem contou minha posição no início, né? Porque às vezes tem isso, né? Às vezes você pode ir mal na segunda e cria uma expectativa nas pessoas, e aí depois você tem que contar para todo mundo, sabe? Aquilo que parecia que ia dar muito certo, deu errado. Então é chato isso, né? E eu contei para os meus pais também. Para os meus pais eu contei exatamente a situação em que eu estava. E também na prova discursiva foi ele, né? Inclusive foi ele que viu que tinha saído a nota e me avisou. Eu pensei até que era mentira, que ele estava brincando comigo, que ele é bem brincalhão. E aí, nossa, aí quando eu vi foi bom demais. Nossa, quando eu vi a nota eu já sabia que ia ser bom, porque que ia ser boa, porque eu esperava ali para a redação que uma nota tipo 70 fosse bom. Eu tirei 74,9. Então, quando eu vi aquilo, eu sabia que ia ser bom, e depois depois que fizemos a lista, né, para classificar lá, o pessoal vi que estava em 7º. Então, aí foi ótimo, aí a gente já comemorou, enfim, a gente já comemorou umas 5 vezes desde lá, né? Tipo, quando Depois que saiu teve o preliminar. recurso, você também deve ter comemorado de novo, né? Eu ganhei 3 pontos no recurso, não serviu para nada, fiquei no mesmo lugar. Tipo assim, eu precisava ganhar 0,1 para manter minha posição, e precisava ganhar 3,75 para passar o próximo. Eu ganhei só 3. Mas Nossa. enfim. Enfim, ganhou ponto. Até nisso Deu você ganhou. certo. Importante que deu certo. Nossa, massa demais. Contar como que é essa sensação é legal, porque toda vez que eu pergunto e as pessoas contam, eu sinto aquela alegria toda de novo. É muito mesmo. Para quem está estudando e ainda não pôde sentir, não desista, porque é uma sensação que vale, né, muito a pena. Não só E pelo concurso em si, mas aquela sensação de que, caracas, eu consegui, entendeu? Eu fiz um projeto de estudo, ralei pra caramba e consegui. É essa sensação. é de que o seu trabalho vale a pena, né? Que você tem sucesso, que você é capaz de atingir seus sonhos, é muito bom. E assim, uma coisa que eu tenho dessa minha história é tipo, mesmo que você não acredite que você tem capacidade de passar, estude, porque você pode se surpreender, entendeu? Assim, com o seu desempenho. Uhum. Tem algumas pessoas que elas têm um nível de cobrança de si mesmo muito alto, né? Então, quando vai fazer um concurso, ela já bota a cobrança que ela tem em cima dela maior ainda, né, supondo que a concorrência está muito mais bem preparada e tudo, e às vezes isso faz com que ela pare, né? Cara, todo mundo olha a experiência da Mariane, né? A Mariane contou que ela teve vários períodos de dificuldade, ela teve várias reprovações em concurso, ela teve que sair da psicologia e estudar contabilidade, né? Então, assim,
não é uma pessoa que já tinha sido formada para esse concurso de auditor, ela foi atrás, né, e consegue, né, porque é a pessoa que ela quer muito e trabalha para isso, né, com todas as forças, ela consegue. E é muito legal você mostrar essa experiência, porque eu acho que dá essa força que muitas vezes quem ainda não conseguiu a aprovação precisa, né. Obrigado por compartilhar isso aí. Uhum. Mariane, para a gente poder finalizar, você pode deixar uma mensagem para quem está nessa preparação? Pode ser uma dica técnica, né, de tudo, e também uma dica motivacional. Bom, a minha mensagem é que, em primeiro lugar, estude muito bem, né? Assim, eu até falei, eu dei uma outra entrevista, né? E falei lá, né, que importante é você estudar direitinho, se preocupando em entender a matéria, revisar os conteúdos, né? Por exemplo, o meu erro até 2021 foi não revisar. E depois que eu fiz isso, eu consegui o resultado que eu consegui agora, sabe? E fazer os exercícios controlando o seu desempenho. Além disso, é muito importante, puxando agora para o lado do você concursado, né? É muito importante treinar a redação, assim, ter a sua redação corrigida por alguém, ter a técnica certa, para que você chegue lá na hora, assim, para mim, as coisas importantes, né? Eu cheguei lá na hora, como eu tinha feito variadas redações em relação ao conteúdo, né? E variadas peças técnicas, eu não fiquei nervosa, eu escrevi, eu não precisei fazer resumo, e, enfim, eu de fato melhorei, vi quais eram os meus erros, consegui corrigir alguns, não todos, mas consegui corrigir alguns. Então, é muito importante se preocupar com isso. No concurso, a gente viu muitas pessoas que subiram 100, 200 posições com a redação. Então, é algo com que todo mundo tem que se preocupar bastante, porque pode te fazer ir ao céu ali quando você sobe muitas posições, ou ao inferno. Teve gente que desceu 100 posições na redação, entendeu? Imagina, eu estava com uma nota ótima e cai assim, e às vezes fica na dúvida se vai ser nomeado ou não. Então, cuidado com essas coisas, e seja bastante diligente, atento, faça uma autocrítica se você está realmente estudando direitinho, se está se esforçando direitinho, porque isso é importante também. E a parte motivacional é que, assim, se você tem um pouquinho de paciência, estude, se dedique e tente, na medida do possível, acreditar, porque às vezes é difícil acreditar que você vai conseguir, mas quando você faz essas coisas, você vai ter sucesso. Pode demorar só um pouquinho, pode demorar bastante, mas o sucesso vem, e quando ele vem, é muito bom, é muito, muito, muito bom ter sucesso com algo pelo qual você trabalhou, assim, é muito gratificante e traz muita felicidade mesmo. Esse é meu recadinho final. Mariane, parabéns por Obrigada. toda essa sua trajetória, né? Desejo muito sucesso lá no TCU, tenho certeza de que você vai contribuir bastante com o pessoal lá. E deixo quem está assistindo refletindo essas palavras que você trouxe aí de motivação, né? Reflitam mesmo, porque é uma palavra de quem realmente conseguiu, de quem foi aprovado, né? Então, deve ser levado em consideração cada palavrinha que a Mariane acabou de falar, beleza? Então, deixo aí todo mundo na reflexão e agradeço novamente a sua participação, Mariane. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.